Hoje eu vou compartilhar a palavra com vocês. A gente vai estar dentro ainda dessa série do pastor Henrique, que ele deu início. Então pode colocar, por gentileza. Essa é a macro temática, de imagens, verbos e filigranas, onde ele já ministrou algumas mensagens, foram 3, tanto do verbo orar, como também julgar e também escandalizar, amém? Amém, irmãos? Então trouxe essa maturidade para toda a igreja, não no aspecto, nos aproximando de uma maneira mais minuciosa, como esses verbos tinham aquele impacto para aquela época e para aquele povo, e muitas das vezes por conta do nosso imaginário, pós-moderno, a gente às vezes diminuía um pouco o entendimento dessas palavras ou desses verbos para aquele povo. E hoje a gente vai dar continuidade, eu vou falar um pouco sobre o verbo servir, amém? É um verbo de grande importância, porque isso é inerente às nossas vidas. É inerente assim como o peixe nada, o passarinho voa e o crente serve, amém, irmãos? Faz parte da nossa natureza, isso é algo inerente às nossas vidas. Então isso está muito entrelaçado no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, seja em ambientes religiosos, ou então nos nossos lares, ou então nos nossos trabalhos, independente, isso faz parte das nossas vidas, tudo bem? Então hoje nós vamos nos aprofundar sobre esse verbo, e eu creio que você vai sair mais enriquecido, inspirado a servir da maneira certa e também a servir também o seu irmão, tudo bem? Eu acho que esse é o alvo da mensagem é compartilhar o evangelho para que você possa entender quem é a sua referência e assim você possa amadurecer e corresponder, porque sim, você é o complemento que nos torna único, tudo bem? Porque nós somos de fato o corpo de Cristo aqui nessa terra. Amém, irmãos? E para isso eu quero convidar os irmãos a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, e convidar toda a igreja a ficar de pé. Tudo bem? Graças a Deus. Atos, capítulo 6, versículo 1. Se você não trouxe a sua Bíblia... Não pode, põe no normal aí. Isso aí eu vou chegar aí. Mas não tem problema não, eu vou chegar aí. Obrigado. Então vamos ler aqui nessa versão, é mais acessível, mas depois eu vou ler em outra versão que vai ser um pouco mais fidedigno com aquilo que eu quero transmitir a vocês. Então, naqueles dias, versículo 1, Atos capítulo 6, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Versículo 2, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela sua Santa Escritura. Muito obrigado por esse privilégio de nós estarmos aqui reunidos em família, onde nós vamos ouvir da sua palavra, aprender mais da sua palavra, relembrar ainda mais da sua palavra. E Senhor, eu te agradeço, porque isso é um santo privilégio, Pai. Nós somos família, nós estamos aqui para conhecer cada vez mais o Senhor e se envolver cada vez mais com o nosso corpo, com o seu corpo, que é a igreja aqui nessa terra. Muito obrigado por tudo, porque o Senhor é o maior interessado. Senhor, eu não só preciso, como eu também sou totalmente dependente para que eu possa transmitir a sua palavra, o seu evangelho da maneira que lhe apraz. Então, Espírito Santo de Deus, me guie, me conduza da maneira como você queira, que eu não venha colocar aqui os meus pensamentos, minhas filosofias, os meus interesses de maneira nenhuma, mas que você possa ser exaltado nessa manhã em meio à congregação dos santos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Então pode sentar. Então a gente vai conversar agora a nossa conversa, tudo bem?
Graças a Deus. Então, aqui em Atos, capítulo 6, eu acabei de fazer essa leitura, certo? Dessa passagem. Mas aqui eu quero também trazer um pouco um contexto, não quero ficar me delongando sobre a contextualização, que isso não vai agregar tanto para a temática, mas vai te trazer um pouco mais, qual que é a palavra? Mais entendido aí dentro desse contexto. Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Então, em Atos, é um livro que foi escrito pelo Lucas, tudo bem? Provavelmente Lucas, né? Assim nós cremos, e os estudiosos também. E nós vemos aqui que ela foi escrita, não tem a datação correta, mas é entre 60 até antes de 70 depois de Cristo. Tudo bem? Porque ele não narra ali alguns acontecimentos históricos, né, de grande importância para a igreja, até mesmo o desdobramento da igreja primitiva. Mas nós bem sabemos que também não foi muito breve aonde ele escreveu, porque ele termina com o apóstolo Paulo sendo preso em Roma. Tudo bem? Então aqui essa carta, ela tem como se fosse uma estrutura fundamentada naquilo que Jesus Cristo diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Quantos lembram dessa passagem? Onde ele diz para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, para que do alto, né, eles fossem revestidos do Espírito Santo, e ali eles pudessem tornar a testemunha de Cristo em toda Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até vamos falar junto, confins da terra. Então, essa carta como um todo, ela segue esse processo. Então, ela é considerada como se fosse uma monografia histórica, porque processualmente ele vai apresentando esses fatos. Então, ele começa com a igreja se iniciando, né, no dia do Pentecostes, que é no capítulo 2, onde é descido então o Espírito sobre aquele povo, e eles começam a testemunhar de Jesus Cristo, e depois ele vai o quê? Tendo esse desdobramento em Jerusalém, onde começa, e depois em Samaria, em toda a Judéia, em Jerusalém, na Judéia, na região da Judéia, em Samaria, e chegando até os confins da terra, onde até então eles acreditavam naquela época como se chegasse em Roma, porque todos os caminhos levavam a Roma, e de Roma você poderia chegar em todos os caminhos. Tudo bem? É como se fosse Roma ali o centro do mundo antigo. Então ele vai processualmente contando em toda essa carta esse processo do avanço da igreja. Tudo bem? Amém? Tudo bem, irmãos? Está comigo aqui? Então, até o final de Atos, ele vai encerrar num confins da terra, até então conhecido ali como em Roma, onde Paulo é preso. Então começa em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria e por fim em todos os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Então, aqui em Atos capítulo 6, ele está bem no início da igreja primitiva, tudo bem? Então, ainda estava em Jerusalém a igreja. Então, quando nós lemos aqui em Atos capítulo 6, a igreja estava se desdobrando. No capítulo 2, a Bíblia diz, quando acontece a descida do Espírito, pessoas vão entregando a sua vida a Cristo, tudo bem? E também acontece algo diferente, as pessoas começam a vender as suas posses e entregar aos pés dos apóstolos, para que as necessidades de toda a igreja fossem supridas. Olha o comunismo, olha o seu... Não, irmãos, não é algo imposto pelos apóstolos, pela igreja, não, é algo voluntário que acontecia com os irmãos. Amém, irmãos? Então, eles convertiam a Cristo, aceitavam o senhorio de Cristo, vendiam as suas posses de maneira voluntária, por conta da compaixão com os necessitados. E isso foi acontecendo. Em Atos 2 ainda, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. E a Bíblia diz ainda em Atos 2 que a cada dia ia acrescentando e aumentando o número dos discípulos. Em Atos 4, onde também acontece a igreja ainda vai avançando em Jerusalém, nessa região, né, na cidade de Jerusalém, e depois eles chegam então em Atos 6. E aí eu quero pedir para a irmã colocar essa passagem aí. Bom, o que acontece? E à medida que a igreja ia crescendo, até Atos 6, e depois, né, durante quase toda a história da igreja primitiva,
eles começaram a sofrer perseguições externas, principalmente por o povo religioso da época. Tudo bem? Eles passavam por esses afrontos externos. Mas nós chegamos, e agora é uma passagem, que agora não era só um contexto externo que eles estavam sofrendo, e agora eles se deparam com um problema interno. Que é o quê? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, as pessoas que iam entregando a sua vida a Cristo, discípulos de Cristo Jesus, houve uma murmuração dos judeus de fala grega contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E aqui eu coloquei essa versão, a versão Almeida, corrigida, porque eu acredito que ela conseguiu ser mais fiel nesse texto. Ela foi feliz nessa tradução desse texto. Porque até mesmo algumas Bíblias, às vezes você já ouviu falar sobre esse texto, e às vezes apresentando como se aqui fosse a constituição dos diáconos. Quem já ouviu alguém apresentando assim? É bem comum mesmo as pessoas apresentarem, e não é um erro, nossa, é uma heresia, a gente não vai jantar mais junto, vamos se brigar. Não, está tudo bem, é plausível ter esse entendimento. Mas de uma maneira imposta, esse contexto não está ali de fato falando, aqui era o ofício dos diáconos da igreja primitiva. Não está trazendo essa imposição, essa descrição bíblica, mas por conta do entendimento de um destaque que era necessário por tal atividade, então precisou haver ali um destacamento de pessoas mais maduras. Tudo bem, mas eu não posso dizer de uma maneira original que aqui eram os diáconos. E aí, depois disso, que eles então, aconteceu a situação que eles precisavam se dedicar à distribuição diária dos alimentos, como eu li na NVI, aqui ele traz um contexto de desprezadas no ministério cotidiano. E aqui eu acredito que o ministério ele foi mais feliz nessa tradução. Por quê? Porque aqui no ministério, no versículo 1, ele faz um contraste com o ministério da palavra. Então é como se o autor, na maneira léxica, na maneira original, estivesse atribuindo um ministério das mesas, como também um ministério da palavra. Tudo bem? Tá, mas o que isso quer dizer? Porque muitas das vezes nós estamos inseridos em um mundo pós-moderno, com uma enfermidade de liderança que nós passamos autoritária e muitas das vezes usurpadora da igreja, dos irmãos. Infelizmente uma realidade que não é genérica, não vou falar de todas as igrejas, mas às vezes isso coloca um pressuposto na nossa mente, ali no capítulo 2, como se os apóstolos estivessem desprezando o servir às mesas para que eles pudessem se dedicar à palavra. Mas não é isso, só uma leitura muito rápida e responsável para que você possa chegar no entendimento desse. Como por exemplo no versículo 2, onde a Bíblia diz, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Mas não, a Bíblia não está querendo trazer esse sectarismo, essa segregação do ministério da palavra, do ministério das mesas. Aqui ele está trazendo o quê? Uma necessidade comum na igreja. Era necessário que houvesse esse destacamento, porque eles não conseguiam ali prestar todo o serviço da igreja. Eles não tinham como prestar todo o serviço e fazer todas as coisas, muitas pessoas iam acrescentando, e os irmãos começaram a se murmurar, ainda bem que isso só acontece lá na época, Uma coisa esquisita, Mas um monte de gente, tudo santo, bonitinho, fofo, entregando suas coisas, olha que maravilha, Aí já começa a murmuração na igreja, bem-vindo, o início da igreja, amém? É algo comum, Infelizmente, nós temos as nossas percepções e a gente vai amadurecendo. Então, a igreja ela vai amadurecendo. Nós somos pessoas que amadurecem. Tudo bem, irmãos? Então, aqui é válido trazer esse entendimento de que não há, aqui da parte dos apóstolos, essa percepção que segrega o servir às mesas do servir à palavra. Tudo bem?
Mas era óbvio que a responsabilidade que era incutida naquela época era algo que cabia sobre os apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Eles estavam fundamentando a igreja, então eles precisariam se dedicar ao ministério ou à diaconia da palavra. Tanto é que eu trouxe ali no original, tanto lá em cima, do ministério cotidiano, a palavra original ali é diaconia. Aqui não é o ofício do diácono. O ofício do diácono vai aparecer em 1 Timóteo capítulo 3, como no original, diáconos. Diáconos. E o verbo que eu trouxe de servir, ele aparece na diaconem, ou diaconeu. Ali no versículo 2, onde aparece esse verbo servir, onde ele fala, servir as mesas. E em cima não é uma outra atribuição, na verdade é o seu substantivo. Então o verbo servir e o seu substantivo serviço. Tudo bem? Então tanto no versículo 1 como no versículo 4, ele está trazendo esse destacamento da diaconia das mesas, como também da diaconia da palavra. Amém, irmãos? Isso é muito importante, porque nós vivemos em um mundo onde glamoriza essa posição. Onde eu estou o quê? Compartilhando a palavra. É um privilégio? Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo esse privilégio. Mas não me torna superior à vida de vocês. Não está aqui inferiorizando quem estava tocando, e eu que estou anunciando o Evangelho sou algo mais superior, agora glamorizar o Evangelho. E muitas das vezes nós podemos nos deparar com essa mentalidade, onde as pessoas se sintam, às vezes, não funcionais para o reino, porque não está pregando, não é um mestre, não é um evangelista. Mas não, tudo bem, irmãos? E infelizmente, como eu disse, existe essa enfermidade de liderança autoritária, que às vezes fala, não, eu não vou lá servir o irmão, ou não vou arrumar as cadeiras, porque foi incumbido a mim o ministério da palavra. Irmãos, é um tremendo nós precisamos o quê? De irmãos que assumem a sua responsabilidade, para deixar o outro que possa assumir a sua responsabilidade, então fazê-lo. Amém, irmãos? Tudo bem? E às vezes eu acho que não, pastor, irmão, é um serviço isso. É uma dedicação onde o pastor precisa se debruçar nas escrituras e estudar para poder fazer. Para uns é mais difícil ainda, amém? Para outros, às vezes uns estudam em média de 15 a 20 horas semanais para fazer um sermão, ou 10, não sei, não é uma regra, de 10 horas você faz um sermão, 5 horas, não, mas existem estudos que em média, tudo bem. E eu como Gustavo, graças a Deus Gustavo, mas eu, entendendo que essa responsabilidade foi colocada sobre o pastor Henrique, e muitas das vezes eu tento me apresentar a ele, tentando diminuir os seus afazeres, para que ele possa, os seus afazeres outros, normal, ele sempre vai estar fazendo, mas para que ele possa se dedicar ainda mais à administração, à diaconia da palavra. Tudo bem? Quantas vezes a gente já montou esse auditório? A gente fala, ele até brinca, se nada der certo, a gente abre um curso de como montar um auditório de cadeira. De tantas vezes que a gente já montou, mas tem um curso melhor, Como enxergar uma igreja em um barraco, Foram 3 barracões já que a gente viu, falou, tem uma igreja aí. Fala, da onde, rapaz? Aí, prazer, uma igreja aí, ó. Quando a gente entrou, não parecia mesmo, Até lá embaixo era o galinheirão, A primeira vez que a gente, nada contra, por conta da arquitetura, A arquitetura dela, Aí a primeira vez que a gente chegou, falou, rapaz, existe uma igreja de crianças aqui, nesse espaço. Até o irmão que veio apresentar, falou, não, isso aqui não está legal, isso aqui não entra. O importante é lá. Fala, não, irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é o que mais importa para a gente. Então, irmãos, brincadeiras à parte, existe o que? Esse amadurecimento, onde nós precisamos assumir, para que a gente possa discernir que não há um prestígio superior por estar na diaconia da palavra, mas o prestígio maior é em poder servir ao nosso Senhor. Este é de fato o nosso maior prestígio, é tê-lo como um pai,
e como um bom filho deseja servir o seu pai, adorar o seu pai, honrar o seu pai, por meio também do serviço, por meio da minha adoração ao Senhor. Tudo bem, irmãos? E aqui eu quero trazer menção a duas frases, tanto do J. Carson como do Greg R. Ellison. J. Carson diz que esse contraste entre diaconia da palavra com a diaconia das mesas não deve ser lido como uma tarefa inferior à outra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ou seja, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Diaconia lá em cima, diaconia da distribuição das mesas diária, do cotidiano, com lá embaixo os apóstolos perseverarem na diaconia da palavra, na oração e na diaconia da palavra. Tudo bem até aqui? Amém, irmãos? Quem está comigo, diz amém. Quem não entendeu nada, diz amém também. Bom, que bom. Você está prestando atenção pelo menos, né? Bom, e a outra frase que eu disse, né, do Greg R. Ellison, que é um doutor, né, um PhD, inclusive um pastor na teologia sistemática, professor. Ele diz: a implicação geralmente extraída desse entendimento sectarista torna o entendimento que os diáconos, ou as pessoas chamadas diaconia das mesas, devem se dedicar às necessidades físicas e temporais da igreja, enquanto os presbíteros devem se dedicar a questões espirituais. E o que ele está querendo dizer aqui? Que esse entendimento sectário, diaconia das mesas e diaconia da palavra, às vezes se dá por conta de que, às vezes, as pessoas começam a fazer coisas temporais e físicas, arrumar uma cadeira, arrumar alguma coisa, enquanto o pastor aproxima-se desse anúncio espiritual. Mas não há essa segregação, porque o servir, ele viabiliza, ele harmoniza a possibilidade do evangelho ser anunciado. Então vamos olhar para o desdobramento de um culto. Por exemplo, quando nós estamos inseridos em um culto, o pastor, ele vem para essa diaconia da palavra, mas muitos irmãos cooperam para que ele possa se dedicar à diaconia da palavra, exercendo esse entendimento de diaconia das mesas. Obviamente que esse diaconia das mesas, né, no seu contexto original, ele está dizendo sobre uma diaconia, sobre um serviço que iria uma distribuição diária de alimentos, como também de recursos, tudo bem? Em algumas versões aparece ali só de alimentos. Mas não, também poderia envolver recursos, porque os apóstolos, as pessoas se convertiam, entregavam, né, vendiam suas posses, entregavam ali aos pés dos apóstolos, e muitas das vezes eles tinham essa responsabilidade, olhando para as viúvas, como de fato essa classe vulnerável que os judeus tinham, de o quê? Se responsabilizar por elas, por ajudá-las, servi-las na distribuição do alimento, na distribuição dos recursos. Tudo bem? Então, muitos irmãos cooperam nessa diaconia das mesas, a diaconia, o servir normal, né? O servir é sempre normal, mas o servir das mesas, tudo bem? Então, o irmão que está ajudando a equalizar, está ajudando, né, o irmão que da sonoplastia, ele aumenta, ele ajusta, assim como o músico, ele também está cooperando, como também os irmãos do voluntariado de apoio, que chegaram mais cedo, para o quê? Para organizar as cadeiras, para que você... E às vezes, se você não tiver essa percepção de privilégio, você vai ter um entendimento que vai estar apenas arrumando cadeira. E isso é uma imaturidade. Porque você está trazendo uma harmonia para que um culto possa acontecer, irmãos possam sentar e então ouvir o Evangelho de Deus. É um grande privilégio. Então você está trazendo essa harmonia, essa sinfonia, para que nós possamos estar aqui ouvindo o Evangelho de Deus. Glória a Deus, irmãos. Então o servir não é apenas para saciar uma necessidade. O serviço é um entendimento de uma responsabilidade que você coopera para o cumprimento de um propósito.
Então você não serve porque você está escalado em uma atribuição. Você serve, ou você se dispõe a servir porque você assumiu a responsabilidade, entendendo que o quê? Como é prazeroso servir ao Senhor e cooperar para que o evangelho dele possa ser anunciado. Essa é a responsabilidade. O entendimento que o servir é um meio para um fim. E o fim é o quê? Adorar o nosso grandioso Deus, adorar o nosso grandioso Pai, para que Ele possa se tornar conhecido, revelado através das nossas vidas. Através do culto público, independente de onde você esteja. Então, quando nós estamos aqui, irmãos, em um culto público, é como se fosse um almoço de domingo. Onde não só a mamãe está ali preparando o alimento, mas quando um filho mais maduro, ele entende que ele deve cooperar com a sua mãe para arrumar a mesa. O entendimento que os filhos têm de, às vezes, quando terminam de almoçar, ajudar a mamãe a lavar a louça. De que um não é mais importante do que o outro, mas são responsabilidades diferentes. Então, ele se aproxima desse ambiente familiar. E aqui eu não posso crucificar o meu irmão porque ele não arrumou o som certo. Porque aqui nós não estamos em um almoço performático. Nós não estamos aqui brigando para quem faz o melhor som. Para quem arruma melhor a mesa. Para quem está fazendo. Eu sei que nós vivemos em um mundo performático. E está tudo bem você querer se aprimorar. Eu sei aonde eu preciso melhorar na minha diaconia das mesas. E eu também sei aonde eu preciso melhorar, ou não sei tanto, né? Mas eu sei que eu também preciso melhorar na diaconia da palavra. Mas glória a Deus, porque eu também já sei o quanto eu já amadureci, o quanto eu já me desenvolvi, ao ponto de me apresentar. Às vezes fugir, né? Mas obrigado, Henrique, graças a Deus, né? Tô como intruso hoje aqui, tá, né? Mas eu amadureci, me responsabilizando e amadurecendo nesse entendimento. Amém, irmãos? Mas o que é de fato servir? E aqui eu trago uma definição que para mim foi parabéns, né? Para o Dom Robson Cavalcante, um falecido bispo anglicano. E ele diz que o serviço, presta atenção, ele fala que o serviço é o resultado de uma ação do Espírito Santo que tornou o meu coração sensível às necessidades do próximo. Por isso eu sou capaz de chorar com os que choram, mas também de me alegrar com os que se alegram. Então, servir é esse resultado de uma ação do Espírito Santo que torna o nosso coração sensível às necessidades do próximo. E quando nós estamos expostos a uma diaconia das mesas, ou então contribuindo para um culto, nós estamos aqui sensíveis à voz de Deus, cooperando para que possa haver essa harmonia, onde irmãos vão ouvir o seu evangelho, onde eles vão entender, onde que Deus, eles podem enxergar um Deus como um Pai, onde eles possam entender que em Cristo há uma perspectiva de propósito nessa terra, uma razão para a existência, que em Deus você está aqui e possa entender que há uma possibilidade para uma restauração do seu casamento. Que em Deus, meu irmão, às vezes pode parecer naturalmente prejuízo, mas que em Deus tudo muda os nossos valores. Tudo muda, os nossos afetos são organizados, ordenados. As nossas ambições são totalmente submetidas ao senhorio de Cristo. Então, quando nós estamos cooperando, são crianças que estão sendo expostas ao Evangelho, entendendo que elas possam não ter medo de Deus, mas possam olhar para Deus como um Pai.
às vezes ela não tendo uma boa referência de um pai, mas que as crianças, elas possam ter essa esperança de conhecer a Deus como um pai. Então, servir, meus irmãos, é muito mais do que saciar uma necessidade. É muito mais que você se sacrificar para uma atribuição, para que um culto aconteça da melhor maneira possível. Existe sim uma busca pela excelência, para o desenvolvimento. Obviamente uma coisa não anula a outra, mas que nós estamos em um ambiente seguro para o erro. O seguro que é onde eu errando, eu não serei condenado. Aonde eu errando, a pessoa não vai estender a mão para me condenar. Aonde eu errando, a pessoa vai estender a mão para me levantar. Porque a perfeição não é critério para andar com Cristo. A perfeição, na verdade, será uma consequência por nós estarmos em Cristo. Mas, Gustavo, tal pessoa não poderia segurar aquela placa de bem-vindo. Ela é uma pecadora. Irmãos, é que nem você chegar na academia, olhar lá o pessoal, essa academia não presta, porque olha o tanto de gordinho que tem nessa academia. Elas devem estar lá na academia, né? Nada contra, né? Eu perdi um pouco meu lugar de fala, mas estou dentro. Misericórdia, né? Não posso brincar, irmão, que eu estou mais para lá do que para cá. Amém, irmãos? Então é esse lugar seguro para que você possa se desenvolver, as suas habilidades, possa cooperar. Meu irmão, não estou aqui para falar de mim de maneira nenhuma, mas como é bom poder viver a igreja. Como eu tenho prazer em poder servir ao Senhor. Independente se é... Dependente, irmão, de todo o meu coração, independente. Até dependente. Porque o meu prazer é esse entendimento do resultado do Espírito Santo. Mas que resultado é esse? É um resultado que Ele me tirou do império das trevas e me colocou no reino do seu amor. É um resultado que eu vivia para as drogas e Ele me colocou no reino do seu Filho. Ele me amou. Esse é o resultado. E como consequência, meu coração se tornou sensível às necessidades do próximo. Então eu consigo me alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos? Então é uma grande responsabilidade. Servir é uma expressão também de amor. O Irving McManus, que é um pastor americano, né? Não é americano ele, mas ele tem uma igreja nos Estados Unidos, a Mosaic Church. Ele diz que o amor pressupõe a serviço, que encara o sacrifício como um privilégio. O amor pressupõe a serviço, que encara o sacrifício como um privilégio. E se você fizer uma interpretação, aqui sou eu, tá? Não é ele mais, para não expor ele, né? Como se estivesse errado. E não é errado, é uma outra perspectiva. Se o amor pressupõe a serviço, às vezes nem todo serviço é pressuposto ou é feito por conta do amor. Nem todo serviço. Amém, irmãos? Nem todo serviço às vezes pode ser por obrigação. Só que quando é feito por obrigação, eu não encaro mais o sacrifício como um privilégio, mas agora eu começo a encarar o sacrifício como um peso. E aí às vezes ver meu nome na escala, aí já se torna um peso. Aí vendo que eu tenho que tocar naquele dia, se torna um peso. Então a expressão do amor, ele gera serviço. É uma face do amor. Porque a nossa figura de amor é quem? É o nosso Pai. E Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Amém, irmãos? Mas a pergunta é, então, todos foram chamados para essa diaconia? Porque às vezes você pode pensar, não, mas isso é um ofício. Não, irmãos. Isso é uma essência do cristão. Servir faz parte da nossa essência. Assim como a reforma protestante nos legou o sacerdócio universal. Então, homem, você não é o sacerdote do seu lar, tudo bem, irmãos?
Nem mulher, tá? Você também é sacerdote do lar. Todos somos sacerdotes, sacerdócio universal. Amém? Mas cabe aos homens também essa responsabilidade de referência. Assim como a reforma nos legou o sacerdócio universal, esse entendimento, nós precisamos também construir o entendimento de uma diaconia universal. Uma diaconia para todos os crentes, que não afeta o ofício de diácono. Assim como o pastor Henrique trouxe para nós em uma série o entendimento de uma igreja pastoral, uma igreja que pastoreia uns aos outros, que cuida uns dos outros, mas também trazendo o ofício pastoral como essa santa referência. Tudo bem, irmãos? Então nós precisamos recuperar ou construir essa diaconia universal. E isso não acontece apenas em um ambiente religioso, de maneira nenhuma. Isso acontece no desdobrar das nossas vidas. Não é apenas um serviço sacro que é recebido pelo Senhor, mas é um serviço que faz parte das nossas vidas. Assim como o Henrique falou semana passada, essa vida coram Deu, mas também uma vida, um coram rônibus, né? Isso é difícil, né? Essa vida perante ao próximo. Aquilo que nós estamos diante de Deus também transborda na vida do próximo. E a vida do próximo também nos conecta cada vez mais com o Senhor. Porque o Santo Agostinho já dizia: onde está você, Santo Agostinho? O Santo Agostinho já dizia: você servir a Deus, ele diz exatamente isso. Você não tem como servir ao Senhor se não servir o seu próximo. Ah, mas Gustavo, eu arrumo uma cadeira, estou servindo o meu próximo? Parece que a minha relação é eu e a cadeira. Não, irmão. Isso vai afetar na vida do próximo. Mas obviamente você não acorda de manhã e fala: Senhor, eu te adoro, eu vou te servir. Receba o meu amor, vou abraçar essa árvore. Não, irmãos, nada contra, né? Quem gosta de... Eu gosto também bastante, hein? Pensa num cara que gosta, sou eu. Mas eu vou te adorar e te servir, Senhor, eu vou cortar a grama. E às vezes a pessoa não entende o propósito que há nisso. Mas você trazer esteticamente uma beleza, você vai estar contribuindo para que pessoas possam o quê? Desfrutar dessa estética, dessa beleza, que é um atributo que nós podemos encontrar no Senhor. Um Deus que é belo, um Deus que faz a criação, algo organizado. Amém, irmãos? Então você pode trazer esse elemento de diaconia para o seu trabalho, para a sua empresa. A relevância, muitas vezes, hoje entendida, é como se fosse algo quantitativo. A relevância sua como um empresário, não, por exemplo, o meu propósito é grandioso, relevante, eu tenho 4 empresas. A sua relevância não é quantas empresas você tem, meu irmão. Mas o quanto do Pai você revela servindo os seus irmãos nas empresas. Então, o servir é um meio de cumprimento de um propósito. Não há cumprimento de propósito sem serviço. Propósito sem serviço é igual a alegria sem vida. Não é desfrutável. Propósito sem serviço é igual o Claudinho sem o Bochecha, Romeu sem Julieta, futebol sem bola, piu-piu sem o Frajola, né? Faz parte, porque Cristo cumpriu o seu propósito de revelar, expressar exatamente quem Deus era, servindo. Ele é a nossa referência. Glória a Deus, irmãos. Então, existe uma responsabilidade de mandato cultural sobre a igreja, de fazer com que essa espiritualidade que nós provamos dentro dos templos se torne algo ativo para a sociedade. Existe esse mandato, mas não é um mandato de domínio, não é porque nós seremos relevantes se eu tiver o presidente, ou não sei o que, semideus, o cacique. Não, irmãos, a nossa percepção de relevância é de mordomia, é de servir os irmãos, do quanto nós estamos servindo, ou melhor, do quanto nós estamos revelando do Pai através do serviço. Amém, irmãos? Então eu posso cumprir o meu propósito servindo o meu irmão, revelando Deus como um grande comunicador.
dentro de uma estrutura de mídia. Eu posso cumprir o meu propósito servindo o meu irmão, revelando a Deus como um redentor dentro dessa estrutura da religião. Eu posso cumprir o meu propósito servindo o meu irmão, revelando a Deus como um grande provedor dentro das minhas empresas. Então sempre o seu propósito, ele vai dar glória ao Senhor. O serviço é um meio doxológico, é um meio de dar glórias ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Então isso é para trazer maturidade para as nossas vidas. Então aqui, onde eu trouxe esse retrato, não é para trazer esse entendimento que, irmão, você cooperando, arrumando, lá nos voluntários, você aqui, você é um privilégio, é um prestígio poder servir o Senhor. O servir viabiliza o fim, que é que Deus possa se tornar conhecido, que Deus possa ser tudo em todos. É isso que nos move, é isso que deve mover os nossos encontros, as nossas mesas. Servir a diaconia das mesas é o que? Deus, Ele te ama e te provê. Amém, irmãos? Então, cabe a nós essa responsabilidade. Porque Tiago, a Bíblia diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, esse comete pecado. É uma passagem muito mais profunda do que esse recorte. Mas ele está trazendo a responsabilidade que isso cabe à vida das nossas vidas. Às vezes nós olhamos para o pecado, às vezes como atos apenas que nós estamos fazendo, mas existe também desobediência ao Senhor quando nós deixamos de fazer alguma coisa. Sabendo que o bem que você pode fazer e você não o faz, você fecha os seus olhos para aquilo. Você entra no ônibus com o bonezinho para baixo para não olhar uma senhorinha mais velha entrando para você não sair da cadeira. É uma espécie de omissão e manipulação. Então aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, ele se torna omisso. Amém, irmãos? Porque a sua paralisação, ela deixa de ser um complemento na vida de alguém. Por isso que maximizar as suas limitações e seus erros para que a sua paralisação faça sentido, seja bem-vindo. O reino de Deus, a paralisação não faz sentido. A contemplação é um ato maravilhoso, mas as nossas vidas não devem parar na contemplação. O amor, ele ultrapassa a contemplação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez alguma coisa. Ele veio. Então aquele que sabe o que pode fazer, mas não o faz. E não aqui, eu não estou aqui agora, olha, você serve, você não serve, você serve, você não serve, você serve, você não serve. Obviamente, nós não vamos ser 100% corretos em tudo. Nossa, meu Deus do céu, e agora? Eu passei ali, não vi, agora... Não é sobre isso, irmãos. Aquilo que está acessível a você, aquilo que está próximo para que você possa se responsabilizar. E muitas vezes nós não estamos nos responsabilizando pelos nossos, os da nossa casa, não estou falando da nossa igreja, mas os nossos. E isso precisa ser batido no peito como uma responsabilidade. E isso vai vir através desse entendimento de serviço. Amém, irmãos? Gustavo, você não falou que ia embora mais cedo? Eu estou no tópico 1 ainda, irmãos. Eu senti o que o Henrique sente aí. Mas eu não estou esmerilando não, tá, irmãos? Estou dentro do assunto. Porque é de grande profundidade. Não é apenas está aqui, servi, toma um copo de água. Não, irmãos. É uma consciência. Glória a Deus, irmãos. E aqui, logo ali, dentro desse contexto mesmo, e eu pergunto mais uma vez, então todos os irmãos podem servir, irmãos? Sim. Vamos falar sim, por favor?
Sim, graças a Deus. Obrigado. Mas em todos os lugares, depende, irmão. É que nem o Henrique falou. Pode beber, irmão? Pode, rapaz. Os irmãos, sim. Não, sim não, né? Os irmãos ficam esperando. E agora, né? Pode ou não pode? Ele, sim. A irmã atrás de mim disse, glória a Deus, meu Senhor. Eu falei, ô Senhor, amém? É verdade, mas eu não prestei quem que era, não. Né? Falei, é benção. Aí ele falou, depende. Aí acabou, glória a Deus, né, irmão? Ué, então a nossa vida não é pública, então eu servir ali, eu tenho que servir como um pastor, como um diácono. Calma, irmão, calma, né? Porque aqui há esse destacamento necessário. Quer dizer que todos, se há esse destacamento, que homens, uns critérios, houve a necessidade de distribuição diária dos alimentos. Então, tá, mas vamos levantar homens de boa fama, cheios do espírito e de sabedoria? Quer dizer então que todos eram de boa fama, cheios de sabedoria e de sei o quê? Eram todos, irmãos? Não, irmãos, não eram todos, porque senão não precisa de critério. Pega 7 aí e vem logo. Quer dizer que não existia outro ato de serviço na igreja primitiva, irmãos? Não, irmãos. 7 não ia dar conta de cuidar de todas as viúvas. Se tivesse só que fazer ali. Alguém precisava às vezes comprar o alimento, ou então fazer o alimento, carregar algumas coisas, então faz parte. Não está escrito isso no texto, mas é um acontecimento real, é bem possível disso acontecer. Se for uma heresia germaniana, né? Mas é bem provável. Então existe esse destacamento para essa função. E quer dizer então que eram os diáconos? Não, eles precisavam desses critérios. Por quê? Porque ali envolveria um entendimento de corpo, de que as viúvas de fala grega eram também as viúvas de fala hebraica ou aramaico, eram todos viúvas do Senhor. E muitas das vezes envolvia também dinheiro, então precisavam ser cheios de boa fama, cheios de sabedoria e cheios do Espírito, precisava de elementos mais técnicos, obviamente. E aqui não é o ofício de diácono, e aqui eu peço para a irmã colocar a segunda imagem. Eu tenho formação também na mesma escola do Henrique de Designer, tá? É preto e branco, só que eu sou pós-graduado, eu coloquei o vermelho e verde, né? Eu sou além, né? Obras maiores. Ficou meio ruim, né? Mas às vezes é porque eu também, viu? A limitação é uma benção. E aqui, irmãos, em 1 Timóteo, traz esse destacamento do ofício do diácono. Existe o ofício diaconal, tá? O diácono. A nossa igreja, nós temos esse ofício do diácono, pessoas separadas ao diaconato. Tudo bem? Irmãos e irmãs. Mas aqui então ele traz os critérios em 1 Timóteo, só que não são critérios que são exclusivamente para o ofício diaconal. O que eu quero dizer que mesmo em algumas funções sendo necessários os critérios, não deixa de ser um ideal para toda a igreja, um amadurecimento, um crescimento, para que você possa crescer e desenvolver na sua fé. Tanto é que na segunda tabela, aqui na primeira, tem os critérios, tá, do diaconato. Você pode ler lá depois dos critérios para o pastor, o presbítero, e depois ele entra nos critérios do diácono, ofício diácono. E aí depois ele começa, depois não, né? A segunda tabela, eu fiz um recorte de passagens escritas também pelo apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo escreveu 1 Timóteo, e também Paulo escreveu essas outras cartas que eu coloquei ali, tanto Filipenses, Efésios, Colossenses, Filipenses, tudo bem? E o mais interessante é que essas cartas, que é como se fossem esses critérios para todos os crentes, foram escritas antes de ele trazer esses ofícios para os diáconos. Então, irmãos, não quer dizer que em algumas responsabilidades precisa de critérios, como pastores, diáconos, aqueles que anunciam. Em algumas áreas mais técnicas, vamos precisar de critérios, tudo bem? Mas isso não é para privar as pessoas de serviço, porque senão a pessoa fala, porque eu não canto na igreja, eu sou privado do meu propósito. Canta, não soma, mãe. O propósito não é cantar, adorar o Senhor?
É porque hoje existe uma cultura do espetáculo, né, que parece só cumpre o meu propósito se tiver esse holofote. Se desligar, eu já fico mais mansinho, mais de boa, faço piada. Não, irmãos. É uma vida corondeu diante da presença de Deus, não trazendo distinção, mas existem responsabilidades. Amém? E aqui a gente não vai ficar agora, tá, e aí, beleza, cumprido. Eu não vou ficar olhando para o todo voluntário. Eu não posso privar uma pessoa que está crescendo na sua maturidade de fé. O quê? Uma pessoa, não, você não pode ir na projeção. Por quê? Porque não pode. Tá, mas espera lá. Eu não vou criar esses critérios, porque de uma maneira tão igual para um diácono ou para um pastor, eu vou dar a possibilidade para que ele possa amadurecer. E eu vendo que é uma pessoa que está em amadurecimento, eu não vou agora, eu não vou adorar o Senhor, porque o cara que está passando lá a projeção, vixe. Irmãos, Deus é soberano, Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Só o fato dele dar a possibilidade da gente se envolver nesse santo privilégio que é de servir, provavelmente a gente está atrapalhando muito a Deus, né? Se Deus quisesse resolver a treta, falar, não, vamos resolver logo. Irmãos, eu não estaria nem aqui. Com muita compaixão e graça de Deus e insistência do pastor Henrique. Insistência boa, né? Graças a Deus. Eu estou aqui servindo os irmãos, me colocando à disposição para servir os irmãos. E é um serviço da palavra, onde eu me dediquei, onde eu chorei, onde me debrucei com as escrituras, para que, Senhor, eu não quero limitar a sua exposição por conta das minhas dificuldades, ou daquilo que eu preciso me desenvolver, não, Senhor, mas eu quero ser um canal para o Senhor, eu quero simplesmente servir, te adorar e desfrutar, como é bom estar aqui, verdade, é uma beleza estar aqui. Eu já peguei eu falei, eu até peço já o microfone para o Henrique para pregar, para ver se ele não me chama mais. Mas ele libera, ele é uma benção. Os irmãos vendiam as terras, né? Eu falei, bom, pedir o microfone é demais, né? Mas eu não estou estragando aqui, fiquei, qualquer coisa é culpa do irmão ali. Amém, irmãos? Está ficando claro para você? Está agregando no seu entendimento de servir? Amém, irmãos? Então servir esse cara, é um santo privilégio, porque a nossa referência é Cristo, nossa santa referência é o Senhor. Nosso santo privilégio é poder simplesmente viver como família. E não ficar, não, irmãos, nosso Senhor, Ele possa ser tudo em todos. E que você possa ter essa consciência de que você é uma resposta. O Henrique sempre falava isso, né? Sempre fala isso até no momento do base. Você é uma resposta. Você é uma resposta onde você vai fazer parte para que essa visão possa se expandir e alcançar outros irmãos. Você é uma resposta. Então Cristo, Ele é o nosso exemplo. Mateus 20, 28. Jesus é o maior exemplo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Cristo é a nossa referência, porque assim como Ele é, nós somos nessa terra. E para encerrar, vou avançar aqui na mensagem. Mas você entendeu, irmão? Aqui eu vou então pedir para a irmã abrir por gentileza em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. E aqui é a última passagem. E aí a gente vai para casa adorar o nosso Senhor, ajudar as nossas famílias, nosso papai, mamãe, quem estiver conosco. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Se a banda quiser já vir também, pode vir todo mundo. Preste atenção, aqui é uma epístola petrina, né? Pedro, o apóstolo, escreve essa carta.
E aqui ela foi escrita 60, 62, 64 discussões sobre isso, mas a questão é que era uma carta que não foi direcionada a uma igreja em específico, mas como uma carta circular para um povo que estava ali distribuído, disperso na região da Ásia Menor, atual Turquia. Estavam sofrendo perseguições, então ele escreve essa carta circular para os irmãos, para animá-los, para perseverarem na sua fé. Então, no capítulo 4, ela começa a ter alguns tópicos. Ele começa a falar sobre o avanço da maturidade, o abandono do pecado, dentro do capítulo 4. E depois ele fala também sobre crescer em sobriedade e também em oração. Aí depois ele fala sobre prestar amor e hospitalidade, terceiro tópico. E no quarto, ele entra sobre essa vida cristã, sobre o ato de servir. E nós chegamos até aqui, tudo bem? Panorama rapidinho, só para você entender. Então, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. E aqui, irmão, é um texto rico, parece ser tão pequeno, mas é tão rico. Dá para a gente dividir em 4 essa conversa. Primeira conversa, a Bíblia começa, o versículo começa a falar, cada um, fala comigo, cada um. Não é uma cultura de poucos heróis. Ele está o quê? Animando os irmãos a perseverarem na sua fé, cada um. Não é o pastor Gustavo que é o herói, não é o Henrique que é o herói, não é o outro que é o herói. Nós somos uma família, irmãos. Então, privilégio de um pastor na diaconia da palavra, mas também é um privilégio do Senhor servir, faz parte, irmão. Amém? Então, cada um está falando sobre irmãos assumindo a sua responsabilidade. E aqui o meu apelo não é para fazer um recrutamento para o voluntariado de apoio, tá? E nem lá para as crianças, vai ficar para a semana que vem, né? Para a semana que vem. O apelo é para a semana que vem, tá? Mas não foi por causa disso, né, que a gente está falando isso aí, pelo amor de Deus. Ela ia ser essa, né? Mas a irmã pediu para, né? A pastora Marissa pediu para fazer na próxima. Cada um, fala cada um. Exerça o dom que recebeu. Então, se cada um exerce o dom, aqui, Deus te deu dons. Não é só sobre uns, não é só sobre outros, mas é sobre o seu corpo. Então cada um exerce o dom que recebeu. Mas é para quê? É para você fazer purpurina, pirotecnia, seu bem-estar? Não, irmãos. O dom que Deus te concedeu é para que você corresponda e sirva o seu irmão. Cada um exerce o dom que recebeu para servir outros. Glória a Deus, irmãos. Então cada um, primeiro ponto, o dom que recebeu. Segundo ponto, para servir os outros. Terceiro ponto, e o quarto seria o quê? Como bons dispenseiros. Aqui fala, ou então administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Administrando no original, né, significa oikonomos, como se fosse um mordomo, um administrador. Quer dizer o quê, irmão? Que você não é dono de nada. Você é só um mordomo. Senhor, o dom que o Senhor colocou sobre mim não é meu. Então o Senhor quer que eu corresponda e vá em direção a quem? Ao meu irmão, ao meu próximo, para servir aos outros. E aqui cabe dizer que o serviço nos coloca numa dimensão relacional. E aqui nós sempre falamos que o serviço está acima das tarefas. O relacionamento está acima das tarefas. Não sei se você já escutou isso, mas a gente fala bastante no básico. O relacionamento está acima das tarefas. Deus não te levantou apenas para torná-lo conhecido. Deus te levantou para você conhecê-lo. Conhecê-lo, relacionamento. Torná-lo conhecido, uma tarefa. Então, a aproximação, ela antecede uma ordenação. Tudo bem, irmãos? Então, servir me coloca numa dimensão relacional. O relacionamento
está acima das tarefas, mas em meio às tarefas, prazer, nós nos relacionamos. Então, em meio às tarefas, muitos irmãos estão se conhecendo. Muitos irmãos estão se conectando, provando de uma relação. Muitos irmãos, em meio à tarefa, agora após o culto, tem aonde comer um frango assado. Em meio às tarefas, agora nós nos conectamos. Porque o serviço, ele nos coloca nessa dimensão relacional, nessa dimensão com o próximo, para servir ao outro. Então o serviço não é apenas para saciar uma necessidade. O serviço é uma janela para uma relação com o pai e com os filhos. E uma relação em meio aos filhos, aonde eu conheço o pai. Porque Deus escolheu ser amado no próximo, mas Deus também escolheu ser servido no próximo. E Cristo diz, e uma parábola, para encerrar, tá? Não ia ler essa parábola, mas para encerrar, ele está contando uma parábola sobre o juízo final, e aqui está dentro da parábola. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Deus escolheu ser amado no próximo, porque aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, mentiroso. Assim como Deus escolheu ser amado no próximo, Deus também escolheu ser amado, servido no próximo. Então é um santo privilégio podermos o quê? Corresponder, porque o nosso coração se tornou sensível às necessidades do próximo. E agora eu posso chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Isso faz parte da nossa natureza. Glória a Deus, irmãos. Então, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Eu louvo a Deus e te agradeço pela oportunidade. Obrigado.